Olá, sejam bem-vindos à 15ª aula do curso de Excel, Macros e VBA, que tenho postado no meu canal de vídeos no YouTube. Sejam bem-vindos, espero que a partir dessa aula você comece já a se aprofundar um pouco mais nos conceitos do VBA, pois nessa aula vamos falar um pouco a respeito das estruturas de repetição. O que são estruturas de repetição? Imagine que você precisa analisar um conjunto de células da sua planilha. Sejam 10 linhas, 100 linhas, 1 milhão de linhas, colunas, não importa. Você precisa que o seu cursor percorra cada uma das células, por exemplo, para checar se uma condição é verdadeira ou se ela é falsa. Um exemplo bem prático. Se você precisasse, por exemplo, somar todas as células que fossem maiores do que zero, não somando os valores negativos, eu teria que criar uma estrutura de repetição que passasse por cada uma das células e checasse se esse valor está acima de zero. Se estiver, ele soma, se não, não. Na verdade, essa condição de análise nós vamos ver posteriormente que é a instrução if, ou a instrução se você já lembra, né, se você se recorda das funções do Excel. Para que você possa percorrer as suas células, nós vamos usar uma estrutura de repetição chamada do while. Do while significa faça enquanto, literalmente. Então eu preciso dizer para o Excel o seguinte: Excel, faça enquanto a minha célula estiver diferente de nada. Faça enquanto minhas células estiverem preenchidas. Faça enquanto os números forem maiores do que zero. Faça enquanto você encontrar apenas caracteres numéricos. Perceba que há sempre uma pergunta por trás de uma rotina de repetição. Eu preciso necessariamente informar ao Excel onde eu quero percorrer e preciso colocar uma condição para que ele valide a cada giro. Bom, a teoria parece complicada, mas não é. Pode ter certeza disso. O que você faria, lembre-se sempre disso, o que você faria para percorrer todas as células da sua planilha, por exemplo? Você apertaria, clicaria na primeira célula e com a setinha de opções iria descendo até chegar na célula desejada, ou a última célula da sua coluna, por exemplo. Vou ensinar que no Excel nós temos então a estrutura de repetição que vai fazer esse processo para nós. Abrindo o Excel, já falei demais, vamos agora para a parte boa, vamos programar. Há diversas estruturas de repetição, o do while, o do until, existem algumas diferenças particulares entre elas. Eu vou explicar depois numa outra aula a estrutura de repetição, o do until. Não repare também na minha pronúncia de inglês, ainda estou aprendendo, uma hora eu aprendo a falar todas essas palavras corretamente. Vamos lá, abrindo aqui uma planilha nova, vamos simular uma condição. Eu quero somar todos os valores que estejam da minha célula 1 até a minha célula 20. Vou usar a função aleatório entre apenas para gerar valores que sejam de 100 até 600. Pressionando Ctrl Enter, vou fazer a inserção de todos os valores. E, na sequência, vou copiar e colar especial isso apenas como valores. Prontinho, eliminei as fórmulas. Se você ficou curioso com relação a alguma coisa dessas que eu fiz, acompanhe as outras aulas no meu canal de vídeos que você vai encontrar, com certeza, referências a esses recursos. Muito bem. Para facilitar, vamos somar esses valores para que o resultado final seja apresentado. Vamos abrir aqui uma guia, desenvolvedor. Vamos inserir um botão Ctrl Active X, é claro. Vamos desenhá-lo na tela e 2 cliques sobre o botão, faremos então a visualização do nosso código em VBA. Pressionando a tecla F4, eu vou exibir detalhes do objeto selecionado e eu posso inclusive trocar o texto do botão através da propriedade Caption. Vou selecionar e vou colocar aqui a palavra executa. Vamos começar a melhorar o nosso código no decorrer desse treinamento. Vou puxar essa tela aqui próximo para facilitar o entendimento. E depois eu consigo controlar melhor o zoom também. Não se preocupe ainda com o nome do botão, isso a gente vai fazer posteriormente. Primeiro passo. Você já aprendeu nas aulas anteriores que o comando dim dimensiona uma célula. Eu vou precisar de uma célula para armazenar o resultado da minha operação. Dim, vamos colocar aqui resultado as integer. Não, integer, Não posso dizer que essa variável é um inteiro, porque se essa somatória ultrapassar os 32.000, nós vamos ter um problema. Então, eu posso falar que esse é um número do tipo long. Muito bem. Nós vamos também precisar do quê?
nós vamos precisar de uma célula que indique o número da linha. Não, eu acho que apenas uma variável vai ser o suficiente. Vamos utilizar? Vamos precisar de uma variável, é claro, a chamada w, e vou informar que ela é uma worksheet. Normalmente, nós damos a tecla Tab para facilitar a leitura posterior do nosso código e também caso outras pessoas vão manipular o nosso código de programação, elas consigam entender rapidamente aquilo que nós fizemos. Então, crie sempre blocos, indente sempre o seu código para facilitar a leitura e comente-o também. Vamos lá. Nós vamos iniciar, vou colocar aqui um comentário, iniciar a variável w. Set w igual sheets, abro aspas, plan1. Você se lembra da nossa aula anterior que é necessário digitar o nome da planilha exatamente como ela está no arquivo, na nossa pasta de trabalho. Vamos selecionar essa planilha, w.select, e vamos colocar o nosso cursor, veja só, w.range a1.select. Sempre que eu estou criando um programa em VBA, eu mentalizo quais são as ações que eu preciso fazer com o meu cursor ou com a minha planilha para transportar isso para o código. Veja só, primeiro passo eu selecionei a planilha, a plan1. Eu faço esse processo sempre e de forma automática para que eu possa ter controle de qual planilha que eu estou utilizando. Na sequência, com esse comando, é o mesmo que eu clicasse sobre a célula A1 da minha planilha, colocando o cursor nessa posição, porque, obrigatoriamente, é a partir daí que eu vou começar a minha análise. E vamos criar a nossa estrutura de repetição. Essa estrutura de repetição vai ser a do while. Faça enquanto. Vamos lá. Faça enquanto. Essa é a tradução assim, bem literal, tá? Tente entender o conceito. Não fique preso a essas traduções, pois não resolve. Em muitas linguagens de programação, você vai ter que interagir com certeza com códigos de máquina, códigos em inglês. Então, não é legal você ficar fazendo esse comparativo entre o português, apenas para a forma de aprendizado. Vamos escrever a nossa estrutura do while. Bom, eu preciso iniciar a minha estrutura de repetição pedindo para que ele tenha um critério de parâmetro. Qual vai ser o limitador dele? Eu quero que ele faça, então, enquanto a célula ativa, veja só, ActiveCell.value seja diferente de nada. Você já viu esse controle, você já viu isso nas aulas anteriores também. Literalmente, eu pronunciei o que ele deve fazer. Faça enquanto a célula ativa, que é dada pelo comando ActiveCell, o valor da célula ativa, que é a propriedade value, seja diferente de nada. Quando uma célula está vazia, ela tem esta propriedade, ela é nula, ela não tem valor. E você pode representar essa célula através das aspas. E, no final, eu devo dar o comando loop para que ele volte para o do. Literalmente, quando esse comando for executado, ele vai começar a partir da minha célula ativa, que é a célula A1, que eu defini nesta linha do comando, e vai executar todas as instruções que eu colocar aqui nesse trecho. Veja só, instruções. Essas instruções podem ser o que você quiser, tratamento, somatória, não importa. O que nós vamos fazer é pedir para que a variável resultado seja igual a variável resultado mais a célula ativa, o valor da célula ativa. Normalmente, quando vamos utilizar células que vão fazer o acúmulo de um resultado, ou seja, uma contagem, uma somatória, normalmente, no início do programa, nós zeramos o valor dessa variável. Veja só, resultado igual a zero. Para que esta variável entre na execução do meu programa já com o valor zerado. Se eu quero um totalizador, do que adiantaria se eu tivesse já trazido valores anteriores à minha variável resultado? Em nada. Então, o que eu vou fazer é, assim que ele passar pela primeira vez, veja só, ele vai pegar a variável resultado, que é zero, e vai somar ela mesma, 0 mais o valor da célula ativa. Nós temos um problema muito sério quando usamos estruturas de repetição. As estruturas de repetição, elas precisam de um parâmetro para limitá-las. Se eu pedir para que essa planilha execute, nós acabamos de gerar um código sem fim. Por quê? Porque eu estou na célula A1. Assim que ele executar esta célula,
ele vai vir aqui dentro e vai somar o valor da célula 1 à variável resultado. Quando ele encontrar o comando loop, ele vai voltar para a linha anterior e novamente vai checar se o valor da célula é diferente de zero. E vai somar esse resultado. Só que como eu não pedi para o Excel deslocar a minha variável, ele vai ficar num loop infinito. Isso é muito comum acontecer para vocês que estão começando a desenvolver. Um loop de repetição muitas vezes faz com que o seu Excel trave, ele fique com a tela translúcida. Esse erro é bem comum porque não existe um parâmetro que limita a nossa variável. Eu criei o loop infinito. Ele vai ficar sempre na célula 1 e sempre somando o valor até estourar a variável, até travar o Excel ou até interrompermos o código. Se eu pressionar a tecla F5, deixa eu antes só copiar esse código na memória, vou copiá-lo. Ok. Se eu pressionar a tecla F5, note que travou o meu Excel. Eu não consigo mais fazer mais nada. Se eu clicar na planilha, se eu clicar aqui no código, eles vão ficar todos translúcidos, justamente porque ele está somando esse valor da célula 1 ininterruptamente, sem parar. Vou tentar interromper o código. Para interromper o código, você deve pressionar Ctrl Break. Ctrl Break interrompe a execução da sua macro e eu consigo, então, voltar para o código. Vamos tentar entender passo a passo o que aconteceu. Vou pressionar a tecla F8, veja só. Vou clicar aqui no meu código e pressionar o F8. Defini a minha variável como sendo a planilha plan1. A variável resultado agora tem o valor zerado, veja só. Vou selecionar a planilha ativa e colocar o meu cursor na célula 1. Ótimo! Assim que ele fez esse procedimento, ele vai entrar na estrutura de repetição. Se pressionarmos a tecla F8, você vai ver então que esta célula ativa, o valor dessa célula é diferente de nada. Então, ele vai somar o resultado. Então, o resultado é igual a zero mais a célula ativa. Pressionando F8, o loop vai fazer então com que o cursor volte para a instrução do e ele vai checar se a célula atual é diferente de zero. Pressionando F8, realmente é diferente de zero, só que é a mesma célula. Ele vai buscar o resultado atual, que é 486, e vai somar com 486 de novo, formando um novo resultado. E isso infinitamente. Para resolver esse problema, lembre-se, você tem que mentalizar as ações que a sua macro está fazendo e como você faria isso manualmente. Depois de somar esse resultado, eu desceria o cursor uma célula para poder fazer a somatória da célula seguinte. Para isso, nós vamos usar o comando ActiveCell.offset 1, que é o parâmetro do número de linhas que eu quero pular. Se eu quero ir para baixo, eu coloco o número positivo. Se eu quero subir com o meu cursor, eu posso colocar o número negativo. Offset, vírgula, 0, porque eu não quero que ele se desloque para nenhuma coluna para os lados, ponto select. Literalmente, eu estou dizendo para o Excel, assim que você somar o resultado, desça para a próxima célula. Ele vai encontrar o loop e vai realizar o teste novamente. Se tentarmos, veja só, eu vou pressionar aqui a tecla F8, vamos iniciar todas as variáveis, selecionar na planilha e vamos ver qual vai ser a execução. A variável resultado está zerada. Assim que ele passa então a primeira vez, ele vai somar o valor da célula, que é 486. Note que agora eu tenho o comando para pular uma linha a partir da célula atual. Observe aqui a célula 1. Assim que eu pressiono F8, o meu cursor desceu para a célula 2. O loop faz com que o meu ponteiro volte para o do while e, na sequência, ele vai pegar o resultado, que é 486, veja só, e vai somar com 415, que é a célula atual. Novamente, ele desce uma linha, volta com o loop e vai fazendo essas checagens. Isso vai acontecer até chegar aqui na célula final. Mas, se eu pressionar aqui a tecla F5 ou a tecla continuar, eu vou perder esse resultado. Esse resultado não vai ser exibido, a não ser que eu mostre com o comando, por exemplo, message box resultado. Eu posso até colocar uma frase, veja só. O resultado da somatória é, dois pontinhos, aspas, e vou pressionar então, acabei esquecendo de colocar o e-comercial para concatenar a variável. Veja só, message box, a frase entre aspas,
concatenado com o e-comercial a variável que eu quero exibir. Vou interromper o código. E dessa vez, ao invés de usar esse comando e a depuração, vamos pressionar o botão Executa. Veja só. Prontinho. O resultado da somatória é 6.389. Se você notou, foi muito fácil. Você acabou de criar a sua própria função soma. O único detalhe é que ele vai fazer essa somatória com todas as células da ordem. Se eu quisesse selecionar alguns tipos de células diferentes, como por exemplo maior que 100, menor que 0, aí nós teríamos que usar a instrução if, mas isso é assunto para mais algumas aulas à frente. Assim que eu pressionar o OK, todas as minhas variáveis foram eliminadas e se pararmos o mouse sobre qualquer variável, você vai ver que não há resultado nenhum, pois elas não existem na memória mais do código. Vamos mudar um pouquinho a nossa execução. Ao invés de mostrar o resultado através da message box, eu quero escrever na minha célula o resultado. Assim que eu faço toda a perseguição, viajei. Assim que nós fazemos todos os loops das nossas células, quando ele chega na última célula vazia, a instrução loop joga o cursor aqui para cima e pergunta: faça enquanto a célula ativa for diferente de 0, ou diferente de nada. A célula atual é nada. Então, imediatamente, ele pula, sai do loop e vai executar os comandos que estão abaixo dele. Vamos colocar, então, aqui na célula ativa, veja só, ActiveCellula.value igual o resultado é concatenado com o resultado. Olha que interessante. Dessa vez, eu vou escrever na célula ativa, que vai ser exatamente essa célula em branco, o valor do resultado. Vamos ver? Vou pressionar, então, agora, vou colocar um depurador. Eu não consigo pressionar a tecla F9, justamente porque ele vai travar a gravação desse vídeo. Mas eu vou ativar, veja só, um ponto de interrupção do meu código. Assim que eu clico no meu botão, você vai ver que todas as instruções foram somadas, muito rápido. E a célula ativa, que agora é vazia, vai receber o resultado. Pressionando a tecla F8, você vai ver então que nós mostramos para o nosso usuário o resultado da nossa operação matemática. Isso é muito interessante quando você tiver o controle, quiser ter o controle sobre as estruturas de repetição. Essa estrutura de repetição, ela fez exatamente isso. Ela somou todos os valores das nossas variáveis, justamente para que eu pudesse ter um resultado final. Essa instrução de repetição chama-se do while. Guarde bem isso. Nós vamos utilizar muito essa função no decorrer desses treinamentos, porque eu preciso dela para percorrer as minhas células, sejam linhas ou sejam colunas. Outro detalhe importante dessa função é que você nunca deve esquecer essa instrução, que pula, vou até comentar o código, pula para a próxima célula. Você guardando esses detalhes, essas dicas, eu tenho certeza absoluta que seus erros serão muito minimizados enquanto você estiver programando em VBA. Essa é a aula de número 15 do nosso curso de VBA e Excel. Essa planilha que você acabou de ver vai estar disponível para download no meu blog, no sigonerd.com, na seção Apostilas do Nerd. Na próxima aula, nós vamos fazer o inverso. Nós vamos usar a estrutura de repetição do while para fazer o loop ao contrário. Eu quero, por exemplo, percorrer as células de baixo para cima. Você vai ver que há uma pequena mudança significativa em nosso código. Espero que você tenha gostado. Obrigado por me acompanhar em mais essa aula. Não esqueça, compartilhe esse curso com todos os seus colegas, conhecidos, que eu espero que você esteja realmente gostando deste treinamento. Um abraço, até a nossa próxima aula.